Tá tudo certinho? Vocês estão me ouvindo e vendo a tela? Sim. Sim, tudo certo. Ok. Então, vamos seguir, gente. Eu gostaria de novo de agradecer os nossos patrocinadores, a Ecosul, a Livelong, pedir desculpas por não ter colocado no início correrias, confusões, etc. E depois eu vou abrir, caso os responsáveis pela empresa queiram fazer uma apresentação. Vou ter que parar aqui, porque já tem pedido. Só um minuto. Ok. Permitir. Ok. E vou abrir espaço na quinta e na sexta para eles fazerem uma breve apresentação da empresa, dos produtos, etc. Tá bem? Vou ter que parar de novo. Tem que aceitar, só um minuto. Engraçado. Não apareceu. Bom. Gente, eu não vou ter alternativa, vou ter que ficar parando, porque ainda estou faltando 6 pessoas. Tá? Desligando o celularzinho. E o slide que parou. Vocês estão me ouvindo? Sim, Flávia, tá normal. Sim, Normal aqui também. normal. Ok. Tá bem. Tem alguma coisinha aqui que está... Ok, bom. O slide que parou foi no 59 e a gente vai seguir dele. Então, nós vamos falar sobre as necessidades proteicas de cães e gatos. Agora, nós vamos falar mais no geral. Eu vou falar mais no geral, detesto esse nós. Tá? Nós não, eu. Tá? Mas, um pouco mais adiante, eu vou falar sobre especificidades para gestantes, lactantes, crescimento, etc. Não deve se limitar ao mínimo recomendado pelo NNRC. Quando a gente trabalha com animais de produção, nós sim, muitas vezes trabalhamos com mínimo de proteínas, até por causa disso. O conceito de proteína ideal, tentar trabalhar com a proteína o mais parecida da proteína da espécie que nós estamos fazendo a nutrição em questão para diminuir o custo. Só que, como eu falei para vocês, em carnívoros, a proteína ela vai muito mais além parando. Pois é, mas eu paro, dá o sinalzinho e eu não consigo ver a pessoa que pediu. Tá? Então, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E deve ser essas pessoas que devem estar tendo problemas para entrar. Não sei exatamente o que está acontecendo aqui. Tá, pode ter sido porque eu acionei a apresentação, realmente não sei o que está acontecendo. Tá, mas eu vou voltar para apresentar e qualquer coisa, tentem ver lá nos 2 grupos o que está acontecendo com relação a essas pessoas que estão tentando entrar e que eu não vejo para aceitar. Porque senão eu vou perder todo o meu raciocínio aqui. Só que nós vimos que para carnívoros, a proteína, ela determina também uma série de pontos, inclusive a preferência. Determinadas proteínas, elas têm mais ácido glutâmico, que caracterizam o sabor umami.
e que, por um acaso, estão presentes em bastante quantidade em proteínas de origem animal. Esse também é um aspecto importante que faz com que a gente não considere só os mínimos e que a gente trabalhe com outros fatores bem holísticos, bem amplos, que devem ser considerados em nutrição de carnívoro. Mesmo porque o mínimo, foi o que eu falei para vocês, se a gente trabalha com o mínimo, nós temos que trabalhar com proteínas de altíssima qualidade. E, na verdade, não é isso que acontece. Até em alimentação bioadequada, nos moldes que nós trabalhamos hoje, onde a gente coloca, além de carne e gordura, colocamos vegetais, colocamos um pouco de carboidrato, etc., entram proteínas de baixa qualidade ou com perfil aminoácidico inadequado. Então, nós temos que aumentar a quantidade de proteína, para preferência do animal, para equilibrar algum aminoácido que, porventura, falte em algum dos ingredientes. Quando a gente trabalha com dietas bioadequadas, com quantidades altas de carne, a gente não precisa se preocupar, mas existem algumas situações que nós vamos ter que nos preocupar. Resumindo, nós não vamos trabalhar com o mínimo, a não ser em honrosas exceções como renais e hepáticos. Isso, primeiro, porque eles têm alta tolerância a teores elevados de proteína. E o que se refere a essa alta tolerância? Eles têm o ciclo da ureia, gatos muito mais que cães, adaptados para a excreção de catabólitos nitrogenados. A prioridade para a determinação dos níveis máximos, a prioridade é sempre o anabolismo, tá? Isso é um ponto importante, respeitando aquelas questões que eu falei para vocês de aminoácidos limitantes por deficiência, por falta, etc. Acima da necessidade proteica, não tem como armazenar proteína per si, a não ser que o animal esteja num processo anabólico de deposição tecidual. E isso, depois do crescimento, ele cessa, a não ser que seja um animal atleta, mesmo assim, existem genes que definem o limite de acreção tecidual desse anabolismo. O aporte de proteína ele vai ser utilizado de nitrogênio, ou de proteína, não, de nitrogênio, vai ser utilizado para a produção de energia. Fica parecendo que aqui é o nitrogênio que vai ser utilizado para a produção de energia, mas não. São as proteínas que têm os seus esqueletos de carbono que vão entrar no processo de produção de energia ou até de gliconeogênese, etc., etc. E o nitrogênio, em sua forma primária, ele é tóxico. Então, é necessário ocorrer uma destoxificação e uma eliminação desses catabólitos do metabolismo de proteína. Ops, parando. Olha, não consigo ver. Alguém está pedindo para entrar e eu não consigo ver exatamente quem está pedindo para entrar. Não sei se é por causa dessa apresentação. Eu vou parar a apresentação e ver o que está acontecendo. Não. Gente, vocês continuam me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Eu parei o sinal aqui, ok, eu vou ver o que está acontecendo. Ai, Jesus. Esse negócio tem sistema nervoso central autônomo, sabe? Só pode. Ok, vocês continuam me ouvindo? Vem a tela, eu não vou parar mais, gente. Não sei exatamente o que está acontecendo, pergunta no grupo se tiver alguém
Só um minutinho. Mais ou menos, eu acho que eu já sei o que está acontecendo. Espera aí. Acho que agora vai. Me vendo também, vocês estão? Sim. Ok. Bom, essa controvérsia na capacidade de metabolização de excesso de proteína, isso foi aí por volta da década de 80, 90. E foram experimentos mal conduzidos. Experimentos com fator de confundimento, erros, por exemplo, o Leves, ele cometeu um erro muito grande, porque ele afirmou que um excesso de proteína poderia causar uma glomerulosclerose, e isso foi um equívoco, e outros já afirmavam que não poderia causar, e que, na verdade, o excesso de proteína não causa nenhuma falência renal, mas uma vez instituído o problema, sim, o excesso pode levar a um agravamento. Por outro lado, trabalhar com mínimo de proteína em problemas renais, ele pode levar a baixa resposta imunológica, etc. Sim. Então, isso tudo gerou uma grande controvérsia que já está bem estabelecido hoje, uma vez que nós sabemos que excessos de proteína, mesmo durante uma examinação hepática intensa, como é em gatos, não leva a problemas renais. O que leva a problemas renais são uma série de injúrias químicas, metabólicas, medicamentos, etc., que eles sofrem no decorrer da vida, e principalmente um excesso de fósforo, que esse sim pode vir junto com a proteína. Gente, tem alguém com o microfone ligado, está me dando eco. Tá? Por favor, só deem uma olhada. Se tiver alguém com o microfone, desliguem. Eu posso até procurar, mas no momento eu não consigo parar aqui. Tá? É importante nós termos um equilíbrio proteína-energia. As necessidades proteicas, elas devem se expressar, e não só elas, em função da energia metabolizável. Então, toda vez que eu aumento a proteína, eu tenho que aumentar. Que eu aumento a energia, eu tenho que aumentar a proteína. Tá, eu vou pedir para vocês desconsiderarem essa conta. Na verdade, essa conta, ela vem em função, por exemplo, 25% eu tenho 3.280 quilocalorias. E a minha proteína, ela está em 25% nessa ração. Como que eu expressaria ela em função da energia? Eu sei que 1 grama de proteína fornece, em média, 4 quilocalorias. Portanto, se eu tenho 25%, eu tenho 250 gramas de proteína nesta ração, tá? Ou nesse alimento seco. Por que eu sei que é seco? Porque alimentos úmidos, eles ficam ao redor de 800 até 2.000 quilocalorias. A partir daí, nós já consideramos como um alimento, isso úmido e semiúmido. A partir de 2.000 quilocalorias, nós já consideramos como alimentos secos. Quando eu multiplico essas 250 gramas por 4, ou 25 vezes 40 vezes 100 e divido por 3.280, eu tenho a expressão de energia
vindo da proteína, que é 26,2%. Muito bem. Qual é o aporte ótimo em função da energia de proteína, em função da energia metabolizável? Ficou estranho isso daqui? Esse daqui é em função, em porcentagem da energia metabolizável. Bom, manutenção de animais adultos, nós trabalhamos ao redor de 20% a 25% da energia vindo de proteína. Já para animais idosos, a gente trabalha entre 18% a 22%. Vocês vão ver que essa proporção sugerida aqui, ela é muito mais alta do que as necessidades mínimas quando a gente for falar de necessidade mínima. Atletas, depende do tipo de atividade do animal, mas normalmente a gente pode trabalhar de 25 a 40. Crescimento de raças grandes, de 35, perdão, crescimento 35 a 40. Hoje, tanto para raças grandes quanto raças pequenas, a gente trabalha nesse patamar. Hoje, nós sabemos que não é a proteína em si, e sim o excesso de energia global que pode causar problemas osteoarticulares em animais em crescimento, de raças grandes. E reprodução, a gente trabalha ao redor de 30 a 35. Flávia, isso é obrigatório, isso é norma? Não. Tem situações que a gente vai trabalhar com menos do que está considerado aqui como ótimo. Tem situações que a gente vai trabalhar com mais do que está considerado aqui, principalmente situações específicas, individuais, etc. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com uma dieta cetogênica, eu trabalho com alta proteína. Eu posso chegar até 45% de proteína, de energia vindo da proteína. Quando eu trabalho com determinadas modalidades, por exemplo, grain-free, eu também posso chegar a uma proteína bem mais alta do que essa recomendada para manutenção. O que acontece quando eu trabalho com proteína bem mais alta? O que acontece todos os dias em felino? Desaminação, excreção de catabólitos nitrogenados e eliminação a partir do ciclo da ureia. Tá? Vamos ver. E os gatos? Bom, gatos, eles têm adequações que eu não cheguei a falar para vocês, mas eles têm adequações muito interessantes, e aquelas rotas metabólicas que eu falei para vocês que transformam o gato num carnívoro estrito ou carnívoro metabólico, é uma das rotas que são diferentes, é exatamente a proteína. Bom, falando rapidamente sobre particularidades metabólicas de gatos. Primeiro, eles, assim como ruminantes, eles têm rotas para economia de glicose. Por quê? Porque assim como ruminantes, eles têm uma gliconeogênese a partir de substratos. Animais que recebem dietas bioadequadas, felinos silvestres, etc., eles têm pouquíssimo aporte de glicose e eles vão ter que sintetizar a sua glicose a partir de substratos gliconeogênicos. E ruminantes é a mesma coisa. Eles têm baixíssimo aporte de glicose, tá? Porque a glicose é toda utilizada no rumen, mas os micro-organismos do rumen também fornecem substratos para a gliconeogênese no ruminante. A gliconeogênese no gato, nos felinos e no ruminante só diferem pelo substrato, mas as rotas metabólicas são exatamente iguais. Quais são? Primeiro, para economizar glicose, eles não permitem que no ciclo de Krebs hepático a glicose seja oxidada.
Ou seja, tem que existir um modo de que a glicose cara para eles, que eles fizeram a partir de substratos, no ruminante, propionato, e o glicerol também em jejum, apesar que é baixíssimo, tem baixa importância para o ruminante, mas o propionato, basicamente, e em gatos, os aminoácidos gliconeogênicos e o glicerol também em jejum. O glicerol também é passível de ser convertido em glicose a partir de rotas gliconeogênicas. Bom, mas essa glicose cara, ela não pode ser utilizada de forma perdulária. Então, o que esses animais fazem? Eles têm necessidade de glicose muscular, eles têm necessidade de glicose cerebral, eles têm necessidade de glicose, por exemplo, na fase de gestação e lactação, muito grande. Então, eles não podem se dar o luxo de usar essa glicose que eles sintetizaram a partir de substratos para obtenção de energia no ciclo de Krebs hepático. E aí, uma das estratégias metabólicas, a primeira enzima que é necessária para a entrada da glicose no ciclo de Krebs são as glicoquinases e as hexoquinases, as primeiras. A glicoquinase hepática, a hexoquinase muscular. Nem gatos e nem ruminantes têm a glicoquinase hepática, ou tem de um modo extremamente baixo. Isso faz com que a glicose não vá à glicose 6-fosfato. O que acontece? É o primeiro passo. Glicose, 6-fosfato, mediado ou pela glicoquinase hepática ou pela hexoquinase muscular. A glicoquinase hepática, em animais que têm alta atividade da glicoquinase hepática, ela é extremamente atuante, ela não é inibida por substrato. O que isso quer dizer? Olha, tem bastante glicoquinase, tem bastante glicose 6-fosfato. A glicoquinase hepática não está nem aí, não me importa. Entrou glicose, eu amarro o fósforozinho no rabinho dela, porque é isso que a glicoquinase faz. Ela amarra um fósforo no rabinho da glicose para que ela não consiga mais sair do mitocôndrio. Muito bem. A partir do momento que gatos não têm essa glicoquinase, nós não vamos ter todas aquelas situações que acontecem no fígado que levam a glicose a ser transformada tanto em energia oxidada, eu tenho ganho líquido de ATPs, quanto transformada em glicogênio, tá? E armazenado hepaticamente, ou transformado em gordura. Não tem glicoquinase, não tem essa transformação hepática. Gordura, mais ainda, porque para a transformação de gordura, eu preciso do acetil-CoA, tá? E o oxalacetato, ter um alongamento aí, um elongamento, aceta-acetil-CoA, etc. E gatos e ruminantes não têm citrato-liase, que é a enzima que participa desse alongamento. Bom, Flávia, mas então, o que isso quer dizer? Quer dizer que gatos são sempre hipoglicêmicos fisiológicos. A glicemia deles sempre está ao redor de 7, 8. Aí eles podem ter hiperglicemia? Podem, principalmente de excessos de glicose vindo da dieta. Mas essa rota é perfeita para a economia da glicose. Além dessa rota de economia, e a glicose, quando eu tenho uma hiperglicemia, o que acontece? Bom, se ela durar vários e vários anos, elas podem, inclusive, levar à exaustão de receptores de insulina. Tá? Porém, se ele tem uma alta de glicose, ele vai utilizar essa glicose, sim,
no músculo. E aí ele vai lançar a mão da exoquinase muscular, que, ao contrário da glicoquinase, ela tem um KM baixo, ela é inibida por produtos, então existe uma modulação na utilização. Ok, uma das outras rotas que diferenciam muito os gatos, e essa não tem em ruminantes, são as desaminases hepáticas. As desaminases, elas, ao contrário de cães, que quando tem variações proteicas nos alimentos, na dieta global, inclusive da gente, de onívoros, etc., se a gente recebe uma quantidade suficiente só para acreção tecidual ou para reciclagem tecidual, nós paramos a degradação, o catabolismo proteico. Gatos não. As desaminases hepáticas dos gatos não conseguem entender que entradas menores ou maiores de proteína devem regular essas enzimas. Ao contrário, as enzimas elas estão ativas o tempo inteiro e isso faz com que felinos tenham um catabolismo e uma desaminação hepática constante, independente da quantidade de proteína que entre. Então, vamos supor, cães e gatos adultos, eles precisam de cerca de 12% de proteína vindo de energia, 12 a 14, para a sua reciclagem tecidual. Quando cães recebem 35% de energia vindo da proteína, o que eles fazem? Anabolismo e reciclagem é prioritário, então eles vão usar 12 a 14 para a reciclagem, vão usar para questões de resposta imunológica, manutenção de células, produtos, etc., enzimas, hormônios, blá, blá, blá. Ai, mas está sobrando 16. O que eu vou fazer? Desaminar o mais depressa possível, porque não tem como estocar a proteína per si. Então, cães vão lá no fígado e dá-lhe glicoquinase, tá? Dá-lhe desaminases, eles desaminam, eles transformam os esqueletos de carbono, utilizam esses esqueletos de carbono como forma de obtenção energética, e se tiver sobrando, eles vão utilizar isso, vão transformar isso em gorduras. Tá? Ok. Gatos. Recebeu 30%. Ele vai usar os mesmos 14 e vai examinar os 16. Aí vocês falam, Flávia, então não tem diferença nenhuma. Tem. Na hora que eu baixo a proteína para o cão e que eu dou exatos 14% para ele, o cão entende que ele não pode mais, o metabolismo do cão entende que ele não pode mais desaminar. Então, portanto, ele para a atuação das desaminases hepáticas. Parando essa disseminação das desaminases hepáticas, ele consegue, então, regular. Ok. Gatos, se eles recebem 14, que é o que eles precisam, as desaminases não param. E elas desaminam cerca de metade disso. Portanto, o cão que precisava de 14 para a reciclagem tecidual, ele só vai ter 7. Então, mesmo que tenha entrado os 14, tá, de aminoácido, somente 7 vão ser utilizados para a reciclagem tecidual e os outros 7% foram disseminados antes disso. E o gato entra num déficit proteico, num quadro de hipoproteinemia. Então, isso faz com que eles tenham uma necessidade muito mais alta. Não que a acreção tecidual deles seja mais alta, não que as formas de aproveitar a proteína como músculo também, mas basicamente porque eles desaminam
cerca de 50% a 60% da proteína ingerida, e eles usam como cetoácidos no substrato energético. Eles não reciclam bem o nitrogênio da renovação proteica e eles excretam muito nitrogênio na urina. Necessidade mínima para manutenção é ao redor de 20%, enquanto que para cães é 12%. Tá? E máximo nós podemos chegar até 65%, sem problemas. Já para crescimento, enquanto que para cães é 18%, para gatos é ao redor de 30%, tá, da energia metabolizável. E a gente pode chegar até 70%. Falando nisso, para os dois carnívoros, a arginina é importante. Porque, independente de serem carnívoros restritos, metabólicos, iguais gatos, ou carnívoros preferenciais, como, por exemplo, cães, se eles alimentarem de alta proteína, eles vão precisar de arginina para o ciclo da ureia. Mas é visível que gatos, por ter essa disseminação constante, eles precisam muito mais de arginina. E cães, embora eles precisem, se eles tiverem uma alimentação com alta proteína, eles precisem de alta arginina também, eles conseguem transformar a arginina no ciclo, então, aminoácidos, o ciclo da ureia, arginina, ornitina, citrulina, recuperando em arginina. Cães conseguem fazer isso, gatos não. Gatos, eles têm um gasto efetivo de arginina sem a recuperação em ornitina e citrulina. Então, essa baixa capacidade de síntese de ornitina e a baixa conversão da citrulina em arginina novamente nos rins de gatos podem levar a um déficit de arginina que podem, inclusive, fazer com que esses animais tenham sintomas de intoxicação nitrogenada da mesma forma que ruminantes. Experimento imbecil, porque foi com dieta purificada, uma refeição sem arginina é extremamente difícil de ocorrer, mas foi uma demonstração de que uma única refeição sem arginina para gatos vai levar a sinais clínicos ligados à intoxicação amoniacal, exatamente iguais a ruminantes: salivação, vômitos, ataxia, coma e morte. E esses sinais nesse experimento apareceram 2 a 5 horas depois da ingestão do alimento. A partir do momento que os pesquisadores deram arginina, diminuiu rapidamente os sintomas para gatos. Além disso, então, gatos têm uma necessidade 3 vezes mais alta de arginina do que cães. Além disso, gatos não conseguem formar taurina a partir de ácidos aminoácidos sulfurados. Sim, a taurina ela é formada a partir de ácidos sulfurados, basicamente a metionina, a cistina não, mas isso há uma pequena síntese, mas é uma síntese muito lenta. A taurina é um ácido beta-aminosulfônico, nada mais. Ácido beta-aminosulfônico, olha que nome bonitinho. É um aminoácido sulfurado beta. Tá? Onde, para ter necessidade, gente, todas as vezes que vocês pensarem, o animal tem uma necessidade qualquer, é preciso ter um gasto e uma excreção. Onde que se perde taurina em todos os animais, inclusive nós, em humanos, tá com maior frequência e quantidade? A partir dos ácidos, dos sais biliares. Então, ácido taurocólico é o que leva a um gasto grande de taurina no organismo de mamíferos. Ok.
Esse ácido taurocólico, que é um dos sais, ele vai ser perdido, tá? Ele vai ser utilizado, sim, lá no intestino delgado, para emulsificação das gorduras, porém, tá? Depois ele é eliminado. Então, eu preciso sempre de uma aposta de taurina. Aí, Flávia, mas a gente não toma taurina. Não, porque nós sintetizamos muito bem. Às vezes, tem algumas condições que nem a nossa síntese é muito boa e que nos obriga a tomar taurina. Mas isso é outra questão, tá? Inclusive para cães. Mas, em situações normais, a taurina nós conseguimos sintetizar. Gatos não conseguem sintetizar a taurina por não ter a transaminase específica que transamina a metionina em taurina. Além disso, tá? Quando falta taurina para a gente consegue produzir sais biliares a partir da conjugação do colesterol com a glicina. Gatos não conseguem. Gatos, eles usam somente a taurina para a síntese de sais biliares. Acontece que a taurina, ela não é importante só para a síntese de sais biliares. Ela é importante para respostas e sinalizações, tá? Na retina. Então, a deficiência de taurina, ela pode levar a uma degeneração central na retina, ela leva a distúrbios neurológicos e, principalmente, a taurina é responsável pela contratibilidade cardíaca. Então, quando eu tenho uma deficiência de taurina, eu começo a apresentar, eu não, Deus me livre, os animais começam, então, a apresentar uma dilatação cardíaca, que nós denominamos cardiomiopatia dilatada. A taurina, em sua forma natural, para os animais, para os carnívoros silvestres, metabólicos, ela está presente somente nos tecidos animais. Então, a alimentação de felino deve conter uma grande quantidade de proteína de origem animal ou taurina sintética. E agora nós vamos entrar no ou. A taurina é extremamente natural, termolábil. A partir de 40 graus, ela começa a se degradar. Com 100 graus, ela se perde toda. Então, quando eu dou qualquer proteína cozida ou processada, autoclavada, etc., para um animal, para um cão ou para um gato, nós não estamos mais dando a taurina. O local de grande concentração da taurina é no coração, 200 vezes mais que o plasma. Acontece que o coração só cru, porque se ele for cozido, ele perde toda a taurina. E aí, Flávia? Aí nós trabalhamos com a taurina sintética, que é termorresistente. Todas as rações de gatos não têm taurina natural. Ela tem taurina sintética, tá? Que é conseguida a partir do sulfeto de amônio com óxido de alguma coisa e sofre, eu esqueci aqui o processo, mas daqui a pouco eu lembro, tá? Que vai levar, tá, a essa manutenção da taurina, mas é puramente a taurina sintética protegida. Uma ração rica em aminoácidos sulfurados limita o risco de carência de taurina, mesmo em gatos, porque eles têm uma síntese muito lenta, mas tem, tá? E principalmente em cães. Aqui está 1986, era a necessidade recomendada para gatos adultos. Hoje, 2006, o NRC já modificou, ele já recomenda 1.000 miligramas de taurina, mínimo, em alimentos secos e 2.500 miligramas para alimentos úmidos. Por quê?
Primeiro, por causa do processo. A autoclavagem, ela tem uma capacidade de destruição da taurina muito maior do que a extrusão. Mas não só isso. Alimentos úmidos levam a uma desnaturação da taurina no organismo de uma forma diferente do que alimentos secos e que leva a uma maior necessidade. Bom, gente, eu vou passar por essas técnicas, eu não vou falar. Isso são técnicas que a gente trabalha para avaliação de proteína, tá? A PER, que vocês sabem que a gente trabalha muito com pintinhos, a NPR também. Em cães, a gente trabalha muito com o NPU e o valor biológico. Lembrando que o NPU e o valor biológico, eles têm uma relação bem grande entre eles. Em experimentos, a gente trabalha com balanços de nitrogênio para cães, eu mesmo já fiz, tá? Mas o ganho de nitrogênio, a utilização líquida de nitrogênio, tá? Que é feita a partir do ajuste, tá? E o valor biológico, eles são muito parecidos. Na verdade, o valor biológico é a utilização líquida da proteína dividido pela digestibilidade verdadeira da proteína. Vou passar isso. Aqui nós temos índices de digestibilidade. E para esse índice, embora vocês falam, nossa, que coisa antiga, ainda até hoje, consideramos a albumina como digestibilidade 100. Isso não significa, é igual, eu acredito que vocês já ouviram falar em biodisponibilidade total e biodisponibilidade relativa, quando a gente relativiza todos os outros nutrientes a um que a gente define como 100%. Aqui nós estamos falando de digestibilidade em relação à clara do ovo, onde a gente define como 1. E quando a gente define a clara de ovo como 1, nós vemos que músculo, ele tem uma digestibilidade, tá, muito próxima da clara do ovo. Vísceras já tem uma digestibilidade um pouco mais baixa, assim como queijo e leite. No entanto, até aqui, todos nós, até aqui, tem uma digestibilidade bastante alta. Peixe, na verdade, eu vou corrigir aqui, vou pedir para vocês corrigirem. Não é peixe, é farinha de peixe, que já foi processada e que tem, por excessos de formação de épsilon amino livre com outros processos na farinha, tem uma digestibilidade de 0,75. Mas a carne de peixe, ela vai ter uma digestibilidade tão alta quanto a carne bovina, etc. Soja apresenta uma digestibilidade com relação à clara do ovo de 0,75, enquanto que as outras proteínas, estou falando só em digestibilidade, não estou falando em metabolicidade. Se são de origem vegetal, elas vão diminuindo a digestibilidade. Ok? Bem, já o NPU é diferente. O NPU, vocês lembram que é a utilização líquida das proteínas. E aqui serve para todos os monogástricos. O ovo é considerado como nossa base, tem um NPU de 91, o peixe ao redor de 83, a albumina purificada 82, soro desidratado 82, e aí nós vamos tendo uma diminuição de NPU. O que isso significa? Significa que parte desses aminoácidos que entraram, foram digeridos, etc., e que entraram, foram oxidados, foram desaminados. Isso é um dos pontos que determina o valor biológico das proteínas, e o nitrogênio foi descartado, tá, na urina.
Tá? Vocês veem que farinha de penas tem um NPU baixíssimo. Aqui vocês veem a farinha de pescado muito baixo. O sangue e a gelatina, que eu não terminei de contar a história para vocês de gelatina, a gelatina, embora ela tenha uma absorção, uma digestão e uma absorção de 100%, o NPU líquido dela é somente de 2. Isso significa que ela, se dada sozinha, porque isso daqui foram todos os experimentos feitos avaliando o NPU de cada uma das proteínas, a gelatina tem um NPU baixíssimo, de 2%. Fontes proteicas, o germe de trigo, e aqui, tá? O glúten de milho também, ele tem um NPU até razoável. O germe de trigo é mais alto, mas o glúten de milho também tem ao redor de 55, etc. A soja, 56, o milho, 55, pasta de amendoim, 42, algas marinhas, 42, glúten de trigo e glúten de arroz, 36. Ok. Aqui nós temos o leite com valor biológico. Vocês lembram que valor biológico é diferente de NPU, tá? Mas o leite com valor biológico de 95, 97, a farinha de peixe já com 74, 89, farelo de soja 63. Ninguém vai dar farelo de algodão, pelo amor de Deus, para cães e gatos, não sei nem por que isso está aí. Milho, cevada e ervilha. É só para vocês terem uma noção do que está com relação ao NPU e o valor biológico. Bom, aqui foi um experimento de... Meu Deus, eu perdi essa fonte, mas essa fonte é Reirad. Tá? Ele apresentou num congresso na Espanha, se eu não me engano, Ilhas Canárias, e eu vou recuperar esse trabalho. É um experimento onde eles fizeram perfil de proteína ideal para cães e gatos. O que fizeram? Pegaram o músculo de cães e gatos e avaliaram as condições que foram feitas esse experimento, realmente eu não sei, e avaliaram qual que é a proteína ideal para cães e para gatos. E eles encontraram que o perfil proteico de gatos, do músculo, tá, e da carcaça total, é diferente de cães. Por exemplo, metionina, o valor biológico e proteína ideal, a gente sempre relativiza a lisina sempre é considerada como um valor de 100, e os demais aminoácidos relacionados à lisina. Vocês risquem essa parte que está aqui embaixo, ela ainda está muito antiga. Eu vou depois passar para vocês a material mais novo que eu tenho com essa necessidade de lisina, inclusive está na AFCO, FEDIAF, NRC. Aqui é o trabalho do Reirad, numa época, não sei se é Reirad, gente, é Balset, tá? E eu acho que eu sei onde está esse trabalho. Acabei de lembrar. Essas determinações, hoje, elas são mais altas. Abaixei esse trabalho, é um trabalho muito antigo, mas é ainda um trabalho que, com relação às quantidades, é um dos poucos trabalhos onde eu tenho a determinação, por exemplo, de triptofano. A relação de triptofano com relação à lisina para gatos é menor que para cães. Em compensação, oleaginina, 112%, cães não precisam de tanta arginina, 71%. Leucina, 150 em gatos, na proteína de gatos, para cães, 100. Então, nós temos uma diferença no perfil de proteína, no perfil de aminoácido dessas duas espécies, e essa diferença a gente tem que trabalhar e respeitá-la quando a gente aproxima do limite mínimo necessário de proteínas, de aminoácidos, por exemplo, em renais. Em renais, nós vamos ter que considerar essa proteína ideal. Ok. Dúvidas? Vou ver aqui.
Sangue era tão bom, mas sangue não é bom. O sangue é um horror, tá? Principalmente pela formação de Maillard. Ele é muito ruim. Ele é ruim em qualquer dieta. Não confundam farinha de sangue com plasma spray dry ou hemoglobina spray dry. A farinha de sangue só é ruim pela formação que ela tem, tá? De complexos, como o complexo de Maillard, que torna a proteína totalmente indisponível. Agora, quando a gente trabalha com processos de spray dry, nós não temos essa formação, tá? Desses complexos epsilon-lisina, tá? Que é formado, por exemplo, na farinha de sangue. Tá? Ok. Eu vou ver se temos mais alguma pergunta. Ok, vamos. Está trancando o áudio, está normal? Ok, normal, internet. O valor biológico é o NPU dividido pela digestibilidade verdadeira. Tá? Só isso. Hipoglicemia não existe. Eles já são hipoglicêmicos fisiológicos. Tá? Ou seja, a glicemia deles é muito mais constante do que em cães. Então, por exemplo, em gatos pós-pandrialmente, tá? Eles já apresentam uma glicemia ao redor de 7 a 8 milimóis, enquanto que gatos têm um pico hiperglicêmico pós-pandrial. Não sei se tem raça, se alguns de vocês têm alguma informação. Eu realmente não sei se tem raças que têm predisposição a terem mais hipoglicemia do que outras em gatos. Desculpa, realmente não sei. Rações veganas. Eu acho o seguinte: entrou no metabolismo, não me importa se a proteína ou melhor, vamos corrigir esse erro meu. Não me importa se o aminoácido é de origem da carne, do vegetal ou até da pedra. O metabolismo ele não é classista. Desde que entre em quantidade e qualidade, proporções corretas, tanto faz de onde vem. Claro que carne, proteínas de origem vegetal, animal, se aproximam muito mais, até pelo que eu mostrei, pelo valor biológico, pela utilização líquida de proteínas, elas se aproximam muito mais à proteína que vai ser formada pela espécie em questão. Mas, para isso, existe uma coisa que se chama nutrição e nutricionista. Nutricionistas aprenderam na marra a basicamente transformar pedra em comida. E é o que a gente faz. A gente faz para animais de produção. Portanto, proteínas vegetais, quando elas entrarem na forma de aminoácidos, esquece, para o metabolismo tanto faz. Só que elas não têm perfil adequado de aminoácidos. Aí, eu vou corrigir, porque é esse o papel do nutricionista, é fazer a correção. Se você me perguntar, Flávia, você daria alimento vegano para os seus cães ou gatos? Eu vou responder com todas as letras que não, porque eu não sou vegana. E veganismo, para mim, é uma filosofia e eu a respeito muito, tá?
Porém, como nutricionista, eu sou obrigada a ter Eu tenho um compromisso com a verdade nutricional. E a verdade é possível fazer tranquilamente uma dieta vegana para cães e com um pouco mais de dificuldade para gatos. Mas é possível fazer. Basta eu corrigir. Não existe nenhum impedimento nutricional que me faça dizer que proteínas... Vocês lembram que eu falei que gatos têm um metabolismo propício à digestão de aminoácidos e lipídios? Só que esse metabolismo não faz diferença de qual o lipídio, qual o aminoácido, não. Se veio da carne ou veio dos vegetais. Basta eu fazer uma boa formulação e equilibrada, que não vai fazer a menor diferença. Então, o que eu acho? Eu acho que proteínas de origem animal são muito mais próximas às necessidades de qualquer mamífero, até de ruminantes, olha só. Porém, nem sempre a gente pode utilizá-las, ou algumas pessoas não querem utilizá-las. Para que esses animais não sofram, porque não vou discutir veganismo, não vou discutir a questão filosófica. O que eu sei é que hoje 30 milhões de brasileiros, cerca de 15 a 17% se declaram veganos ou vegetarianos. Essa proporção está aumentando e, a partir desse aumento, 30 milhões de pessoas vão querer estender essa filosofia aos seus animais, e isso não é problema meu. O meu problema, e eu nem vou falar para eles criarem coelho ou criarem chinchila, etc. Não, o meu problema é não deixar que esses animais tenham um desequilíbrio nutricional. Porque eles vão fazer. E se eles não tiverem uma opção industrial ou uma opção balanceada, eles vão tentar fazer de qualquer forma e vão causar carências. Como eu sei que é possível a solução industrial e até mesmo a individualizada a partir de nutricionistas, nutrólogos, etc., eu nem discuto, é possível fazer. Ela é bioadequada? Jamais, porque ela não respeita questões particulares dos animais. Porém, se a gente for avaliar a bioadequação, ração seca também não respeita. A questão do bioadequado para gatos, não. Então, portanto, bioadequado é uma coisa muito relativa aí nesse caso. A razão de não poder dar farelo de algodão é por causa do gocipol, tá? Se a gente tiver uma forma de destoxificar, é até possível ser dado, só que a destoxificação é tão cara que não compensa usar o farelo de algodão para cães e gatos. Qual a equação do NPO? Gente, está na apostila, só buscar. Tá? Ok. Acho que tudo respondido. Eu vou pedir 5 minutinhos para vocês, antes de começar lipídios, tá? Vou parar aqui a tela. Voltando. Não sei o que está acontecendo aqui para mim. Eu vou parar a apresentação. Estou interrompendo a gravação. Ok. Desligando a câmera e 10 minutinhos, um pouco menos, às 19h20 eu retorno, tá bem? Eu vou buscar água, etc, etc. Eu preciso andar, tá bom? Vejo vocês daqui 10 minutos.